a esse seminário que será o nosso primeiro seminário na área de agricultura, realizado em português pela Decathlon Devices. E como esse nosso primeiro tópico, nós escolhemos o índice de área foliar e vamos falar um pouco da teoria, alguns métodos de medição e algumas aplicações desse índice. Primeiro a gente vai fazer uma definição do que seria esse índice de área foliar. Ele foi definido por Watson em 1947 como sendo uma relação entre a área foliar total, considerando uma das faces das folhas, dividido pela área que ela ocupa no solo. Teoricamente, ele é um parâmetro sem unidade, porque a gente estaria dividindo uma unidade diária por unidade diária. Só que em muitos estudos a gente acaba encontrando como unidade metros quadrados por metros quadrados. Essa amplitude de índice de área foliar a gente consegue encontrar desde zero, representando 0 metros quadrados de planta por metro quadrado de solo, ou seja, um solo completamente nu, até valores como 6 ou 7, que representam culturas agrícolas, algumas florestas tropicais densas. E o que influencia o IAF? Qualquer fator desse contínuo solo, planta, atmosfera, que gera alguma resposta ecofisiológica na planta, é considerado um fator de influência. A gente pode citar, por exemplo, fatores físicos, como presença de agregados no solo, a própria compactação do solo, fatores biológicos também, a presença de fauna no solo, que vai favorecer talvez a decomposição dos materiais vegetais, e a própria agregação do solo, e também fatores químicos. Eu coloquei aqui uma imagem que é bastante representativa quando a gente trata de nutrição vegetal. A gente sabe que cada planta tem a sua especificidade, a sua necessidade com relação à nutrição. Algumas plantas necessitam de mais nutrientes de uma classe e não tanto de outras. Também varia de acordo com a idade da planta. Mas, em geral, a gente pode considerar que essas plantas elas respeitam a lei do mínimo. E o que seria essa lei do mínimo? Quer dizer que a planta ela vai responder ao fator mais limitante, o elemento mais limitante, né? Então, mesmo que a gente tenha uma disponibilidade de vários outros nutrientes, o crescimento dessa planta vai ser limitado pelo nutriente mais deficiente. Esse é um estudo feito com plantas de arroz e ele mostra basicamente uma testemunha no qual não foi colocado nenhum tipo de fósforo e uma outra planta que teve essa colocação de fósforo. E a gente percebe a diferença no crescimento da planta e, consequentemente, nesse índice de área foliar. Outros fatores também que influenciam o IAF podem ser considerados os bióticos. Como a gente trata de área foliar, a gente tem que considerar bastante a questão da herbivoria, que seria um dano direto a esse índice. Também a gente pode considerar a competição entre as próprias plantas, seja por luminosidade, por água, por espaço. E também aqui entra a questão da alopatia, que seria a influência de uma planta no crescimento da outra pela eliminação de algumas substâncias químicas no solo. Outros fatores que influenciam o IAF podemos considerar as condições do microclima. Nessa classe, a gente coloca alguns fatores como temperatura, umidade relativa do ar e radiação. Esse gráfico ele exemplifica
o efeito da irradiância dada em watts por metros quadrados na taxa fotossintética de espécies. Aqui foram consideradas duas classes de plantas, plantas do tipo C4 e do tipo C3, e a gente percebe que existe uma diferença de comportamento entre elas. Mas, basicamente, eles respondem ao aumento dessa irradiância até um ponto em que eles se estabilizam. Consideramos também a temperatura como um fator influente do IAF. A gente sabe que cada planta tem a sua temperatura ótima de crescimento, uma mínima e uma máxima, e dentro desse intervalo, a planta ela vai mostrar desenvolvimento. Fora dessas faixas, a planta ela vai cessar o crescimento, o seu desenvolvimento, até temperaturas, sejam elas mínimas ou máximas, em que a planta ela vai sofrer um dano letal. Ainda falando sobre a temperatura, esse gráfico mostra o comportamento, mais uma vez, das plantas C3 e C4 com relação ao aumento de temperatura. A gente percebe que uma gramínea com uma paspalo, ela responde melhor ao aumento de temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a fotossíntese relativa dela. Enquanto que plantas C3, como as lóriums, os azevens, eles, em temperaturas menores, ali próximos dos 16 graus, elas apresentam uma fotossíntese relativa melhor do que as plantas C4. Só que, com o aumento da temperatura, essa resposta delas não é tão desejada quanto numa planta C4. Agora a gente vai falar sobre alguns métodos de medição desse IAF. A gente separa os métodos de medição em duas classes. A primeira classe são aqueles métodos diretos ou semidiretos, onde ou a gente mede diretamente a área foliar da planta, ou a gente faz uma comparação, uma relação com outra dimensão da planta. E os métodos indiretos, que são métodos que calculam o índice de área foliar por diferença de radiação ou luminosidade. Primeiro, falando sobre os métodos diretos ou semidiretos, a gente pode citar três maneiras de fazer essa medição. A primeira seria por coleta de folhas presas, a segunda por coleta em desfolha, e o terceiro método considera a alometria. Falando da coleta de folhas presas, eu teria aqui um exemplo de Rodrigues, que foi um estudo realizado com a espécie Quercus pyrenaica, que seria o carvalho. No caso, para fazer essa medição do IAF, eles coletaram 30 folhas de diferentes partes da planta, de diferentes idades, e de várias plantas em uma mesma amostra, de maneira randômica. Essas folhas elas foram numeradas, foram decalcadas em folhas de acetato e foram passadas pelo software ArcMap. Esse software ele ajuda na determinação da área foliar dos decalques realizados na folha de acetato. Logo depois, essas folhas elas foram desidratadas em estufa para chegar a um peso de massa seca. Então, ao final desse procedimento, a gente tem dois valores em mãos. A gente tem a área foliar dessas 30 folhas e a gente tem o peso em massa seca dessa mesma amostra. E fazendo uma relação entre esses dois valores, a gente chega na área foliar específica. Ou seja, quantos metros quadrados de área foliar eu tenho a cada quilo de massa seca de folha. No caso, esse estudo ele chegou a um valor de 33,14 metros quadrados de área foliar da Quercus pyrenaica por quilo
de massa seca. E só a título de curiosidade, eles também citaram que para Pinus pinaster, o valor de área foliar específica foi encontrado o valor de 5,25 metros quadrados por quilograma. O segundo processo seria o processo por coleta de folhas... Não, perdão, ainda falando sobre a coleta de folhas presas, a gente tem o índice de área foliar multiplicando esse SLA, essa área específica foliar, pela massa seca total de folhas. Ou seja, a partir desse momento, a gente não precisa mais calcular a área foliar de cada amostra que a gente retirar do campo. A gente simplesmente seca essa amostra em estufa e, conhecendo o SLA, a gente multiplica e acha o IAF. Quais são as vantagens de fazer por esse método? É um método que ele vai medir diretamente as folhas. Então, no final, você vai realmente ter o valor de IAF, de índice de área foliar. E não vai considerar, por exemplo, o efeito de galhos, de frutos, flores, que são estruturas da planta que não auxiliam na questão da fotossíntese. Mas, como desvantagens desse método, a gente pode citar que é um método bastante trabalhoso, se não, às vezes, inviável, considerando, por exemplo, florestas, e que ela vai medir todas as folhas daquela área, inclusive aquelas folhas que estão encobertas no campo. Ou seja, dependendo do IAF, se ele for muito alto, a gente pode considerar que algumas dessas folhas elas estão encobertas, sombreadas, e a contribuição delas para a fotossíntese não vai ser tão grande quanto aquelas folhas que estão com a radiação incidente em sua superfície. Às vezes, elas podem ser até o contrário. Como elas não estão ajudando muito na fotossíntese, elas funcionam mais como um dreno de fotossimilados, como propriamente uma fonte. Agora sim, o segundo processo, que seria a coleta em desfolha, ela tem como vantagem ser considerado um método não destrutivo, porque basicamente ela é utilizada em espécies de plantas decíduas. Essas plantas, elas, em algum momento do ano, naturalmente, elas perdem as suas folhas. Então, não é preciso fazer o arranquio das folhas, simplesmente esperar que elas caiam naturalmente. E separando as espécies das folhas, a gente consegue separar também a contribuição de cada árvore para o IAF da área analisada. Como desvantagens, a gente sabe que esse índice de área foliar ele vai ser variável, de acordo com o local, a data, o ano ou até mesmo o clima. É preciso fazer essa coleta durante um certo período, todo o período de desfolha, na verdade. Então é um processo demorado e precisa fazer a separação das folhas coletadas por espécie. Aqui um exemplo de alguns trabalhos realizados em coleta de desfolha, onde essas armadilhas elas são espalhadas ao redor da árvore ou embaixo do dossel. Essas armadilhas elas têm uma área conhecida, normalmente utilizada de 1 metro quadrado, e são realizadas as coletas dessas folhas. Normalmente se aconselha a cada 2 semanas no máximo, para que não haja perda por decomposição dessas folhas. E a partir daí, basicamente, ele segue o mesmo procedimento da coleta em folhas presas. Como a gente tem uma área conhecida, a gente pega essa amostra coletada, é secada em estufa de 60 a 80 graus Celsius por 48 horas e são pesadas para atingir a matéria seca. Com isso, a gente consegue a área foliar específica e multiplica pela massa seca de cada amostra que a gente tiver a partir daí para achar o índice de área foliar.
como ele é um processo demorado e a desfolha não acontece toda ela em um único evento, a gente precisa considerar que esses valores têm de ser acumulados durante a época de desfolha. Esse é um exemplo de um estudo realizado em coleta de desfolha, e a gente percebe a queda do índice de área foliar com o passar do tempo, e esse tempo, nesse estudo, ele durou 3 semanas, sendo que a espécie ela partiu de um índice de área foliar próximo de 7, e depois de 3 semanas com a desfolha natural dela, ela chegou próxima de 0. O terceiro método direto de medição do índice de área foliar é por alometria. É um método bastante utilizado em silvicultura e é considerado um método menos destrutivo. E esse método ele se baseia na teoria de que existe uma relação, ou pode ser achada uma relação, entre diferentes dimensões da árvore para se chegar no valor de IAF. No caso, muita gente utiliza o diâmetro, a altura do peito das árvores para fazer uma relação com esse IAF, ou também o diâmetro, a área do alburno da planta. Mas como às vezes é muito difícil se conseguir essa área do alburno, as pessoas acabam utilizando mesmo o diâmetro, a altura do peito. A título de conferência também, foi colocado aqui que, por exemplo, a área foliar por unidade de área do alburno em coníferas, elas variam de 0,15 a 0,75 metros quadrados por centímetros quadrados de alburno. Novamente, a teoria por trás desse método é que existe um equilíbrio entre a produção da parte aérea da planta, o índice de área foliar, e os tecidos de condução. É claro que essas relações alométricas elas variam de acordo com a espécie, localização e até o ano. Então, não necessariamente um índice achado em uma área ele pode ser aplicado para outra área. Agora a gente vai passar a falar sobre os métodos indiretos de medição do IAF. Esses métodos eles não medem a área foliar diretamente, mas basicamente eles fazem uma comparação com transmissões de radiação e luminosidade, quanto da radiação que incide em um dossel, comparado com quanto que ele atravessa esse dossel chegando abaixo da planta. Ele pode ser considerado tanto como a radiação mesmo, medida em fluxo de fótons, ou por luminosidade e sombreamento, esse contraste. O primeiro método indireto seria a imagem olho de peixe. Nesse método é tirado uma fotografia, uma imagem, por câmeras próprias para a realização desse procedimento, e depois é analisado em laboratório os ângulos, considerando também a estrutura da planta, e fazendo basicamente o contraste entre o sombreamento na foto e a luminosidade. Esse método apresenta como desvantagens que o sol ele não pode aparecer na foto, senão ele vai acabar prejudicando esse contraste feito de luminosidade e sombreamento, e isso acaba limitando o momento do dia ou mesmo o próprio dia em que o pesquisador pode realizar essa medição. É um método que pode ser caro devido aos equipamentos e também necessita de uma bastante capacidade técnica, tanto para a aquisição dessa imagem quanto para a própria interpretação desses dados. O segundo método indireto considerado é o septômetro.
Esse nome ele é um termo inventado, na verdade, e faz alusão à luz interceptada, daí o nome septômetro. Esses aparelhos eles medem o IAF baseando-se na radiação, a radiação incidente acima do dossel e o quanto dessa radiação que chega abaixo do dossel. Entre outros valores, ele também apresenta o índice de área foliar, mas na verdade a leitura que ele realiza é em fluxo de fótons. Os septômetros, eles analisam a radiação fotossinteticamente ativa. E o que seria essa radiação? É uma faixa do espectro eletromagnético, considerada de 400 nanômetros a 700 nanômetros, que seria a faixa visível da luz. E é essa faixa também que é utilizada pelas plantas para a realização da fotossíntese. No caso dos septômetros, eles apresentam esse RFA em micromols por metro quadrado segundo. Ou seja, a medida que ele apresenta é qual é o fluxo de fótons em uma determinada área por unidade de tempo. As vantagens desse método é que ele é um método não destrutivo, ele é bastante rápido e preciso, relativamente barato, os aparelhos normalmente não são tão caros e são instrumentos leves e portáteis, então possibilita também esse estudo diretamente no campo. Porém, como desvantagens, ele apresenta uma certa dificuldade em fazer uma leitura, por exemplo, em florestas, porque ele necessita de uma leitura acima do dossel e abaixo do dossel. O septômetro, para chegar nesse índice de área foliar, ele necessita de alguns parâmetros. E, na verdade, a maioria deles são calculados pelo próprio instrumento. O instrumento, no caso do septômetro, ele é baseado nas equações de Goudran, Norman e Campbell, para chegar nesse índice de área foliar. E ele utiliza basicamente quatro parâmetros: o tau, o ângulo zenite, a fração dos feixes de radiação e o parâmetro Chi de distribuição foliar. A gente vai falar sobre cada um deles a seguir. Primeiro, o tau. O tau ele é conhecido como coeficiente de transmissão do dossel. É basicamente você dividir a radiação fotossinteticamente ativa que incide na planta, a disponível, sobre a RFA interceptada, ou seja, aquela que chegou abaixo do dossel. Essa leitura é feita acima e abaixo, acima utilizando o sensor externo e abaixo normalmente utilizando-se o cetro, e é um índice que ele é calculado automaticamente pelo septômetro. À medida que você vai fazendo as duas leituras, ele já apresenta esse valor de IAF. O ângulo zenite também é um parâmetro que ele necessita para chegar no valor de IAF. E basicamente, o ângulo zenite é o ângulo que o Sol faz com relação ao ponto imediatamente acima da cabeça do leitor. Esse é um parâmetro calculado, baseado no tempo solar e na data juliana, e também na localização do leitor. São dados que a gente acaba configurando inicialmente, colocando-se a data, a hora e a localização, o município em que se encontra o leitor, e com esses dados ele consegue calcular o ângulo zenite. A fração dos feixes de radiação é simplesmente quanto dessa radiação que incide no leitor que vem diretamente do Sol. Ele desconsidera, por exemplo, a radiação
que é refletido em copas de árvore, em construções próximas, ou até mesmo no próprio usuário. A gente tem informações que em dias completamente ensolarados, esse valor pode chegar a 85%, mas também ele depende da localização, do ambiente ao redor. Se tem muitas plantas, se tem muitas construções em volta, esse valor acaba sendo menor. Ele é um valor calculado e não medido, e ele basicamente compara a medição acima do dossel com a quantidade total calculada e disponível do solo. O que alguns pesquisadores fazem é tentar procurar, na medida do possível, fazer essas leituras em dias completamente nublados. Dessa maneira, eles conseguem eliminar essa variável da equação, uma vez que eles consideram que toda a luminosidade que chega no aparelho, ela é refletida, pelo menos nas nuvens. O parâmetro CAI é um parâmetro de distribuição foliar. Ele varia de acordo com a cultura a ser analisada. E ela descreve basicamente o formato do dossel da planta. Ele faz uma relação entre o eixo X, que seria o eixo horizontal da planta, com o eixo Y, que é o eixo vertical dela. Ela varia tanto de espécie para espécie, mas também da idade dessa planta. Ele é normalmente estimado por pesquisas, de maneira empírica, mas ele não gera um erro muito grande na equação do IAF. Tanto que o septômetro ele pode vir com o valor default de parâmetro CAI como sendo 1. É recomendado a mudança desse valor CAI se o pesquisador ele souber qual que é esse valor para a cultura dele, mas fazendo as medições com o valor default de 1, ele não gera erros significativos no cálculo do IAF. Alguns exemplos de diferentes valores de CAI. No primeiro momento a gente vê as cebolas, que tem um valor baixo de CAI, porque elas são plantas com dossel praticamente vertical. No meio, a maioria das plantas se encaixam nesse dossel de 1, que seria um dossel mais esferoide. E também a gente pode considerar culturas com valor de CAI maiores do que 1. Ou seja, eles tendem a ser um pouco mais horizontais, como no caso dos morangos. Aqui um exemplo de como que esse parâmetro ele influencia na radiação incidida. Em folhas mais planas, em culturas com valor de CAI mais alto, a tendência é a radiação incidir sobre essa planta e voltar para a atmosfera. Enquanto que folhas mais eretas, com certo ângulo de inserção, essa radiação ela vai incidir sobre a planta e parte da radiação refletida pode também ser utilizada por outras folhas dessa planta. Aqui a gente faz uma comparação entre a produção de matéria seca e o ângulo foliar. Na figura A, a gente tem plantas com ângulo foliar zero, ou seja, horizontais. E na figura B, a gente tem um ângulo foliar de 80 graus de inserção. E a gente percebe que a produção de matéria seca em folhas mais eretas, ela tende a ser maior. Nesse caso, foram considerados até 3 diferentes valores de índice de área foliar. E, de uma maneira geral, a gente percebe que folhas eretas, elas tendem a utilizar melhor essa radiação incidente. E, depois que o septômetro consegue calcular todos esses valores, ele utiliza essa fórmula, que é a fórmula de John Norman adaptada, colocando, por exemplo, os valores descritos anteriormente, o valor de CAI, o ângulo de inserção, e se chega no índice de área foliar no final. Esse índice foliar que é apresentado automaticamente pelos septômetros.
Aqui uma imagem de um dos aparelhos que fazem esse tipo de medição. Basicamente aqui ele mostra esse valor 19, é um valor que ele é atualizado em tempo real. Ele vai mostrando à medida que o pesquisador vai andando, ele vai mudando também. Aqui ele mostra a leitura realizada acima do dossel, e aqui o valor lido abaixo do dossel, e do lado a quantidade de leituras. Nesse caso, por coincidência, ele tem o mesmo valor, mas não necessariamente é preciso realizar uma leitura acima e abaixo do dossel simultaneamente. E abaixo, os parâmetros explicados anteriormente, que são todos calculados automaticamente, o valor de tal, o L, que é considerado o índice de área foliar, a fração dos feixes, que incide diretamente, o parâmetro CAI e o ângulo zenite. Esse é um exemplo de utilização do septômetro para dossel de trigo, por exemplo. Por ser uma planta mais baixa, a gente consegue tirar leituras simultâneas, tanto abaixo quanto acima do dossel. Abaixo utilizando o septômetro, o cetro do aparelho, e acima com um sensor externo de RFA. E por permitir essa leitura simultânea desses dois valores, ele pode ser utilizado em qualquer condição de luz. E para que serve esse IFA? Até agora a gente definiu o que seria o IFA, ou IAF, perdão. Alguns métodos de medição desse IAF, mas quando a gente obtém esse IAF, para que a gente utiliza? Normalmente ele é utilizado para identificar a densidade do dossel e consequente produção de biomassa, de área verde. Ele é utilizado com métodos não destrutivos para monitoramento do crescimento vegetal ao longo do tempo. E no caso de IAFs que vão decaindo, a gente pode também considerar como a morte das plantas. Ele é utilizado para previsão de rendimento de culturas, sejam uvas, grãos, e a gente vai ver um exemplo mais a seguir com o pepino também. Cálculo de evapotranspiração e comparação de dados de IAF de satélites, que normalmente a gente consegue atingir esse IAF por fotografias de satélite, e o que alguns pesquisadores fazem é comparar utilizando alguns métodos terrestres também, para verificar a acurácia desse método. Para a evapotranspiração, a gente tem um estudo que utilizou o método de Penman-Monti para descrever a evapotranspiração baseada no IAF. Então, o que eles fizeram foi determinar esse valor de IAF. Eles consideraram que esse valor de C é um valor determinado empiricamente, e com isso eles conseguem calcular a evapotranspiração de uma certa área. Esse foi o resultado obtido pelo estudo, e no caso eles compararam toda uma região da bacia do Prata, do Rio Prata. A gente percebe que de um lado tem a foto do IAF e do outro a comparação com a evapotranspiração nessa mesma área. E que existe uma certa relação entre o valor de IAF e de evapotranspiração. Em áreas com maior IAF, se achou um valor maior de evapotranspiração também. E outra aplicação do IAF também é a produção de biomassa. Nesse caso, é um estudo feito com pepinos, e o que o pesquisador conseguiu atingir foram duas equações para cálculo de produção de pepinos por área, baseado unicamente no índice de área foliar. Ele, no caso, considerou uma produção em casa de vegetação, que ele chama de produção interna, e uma produção externa, considerando essa produção feita a campo. Então, com essas duas equações, ele consegue simplesmente colocar o IAF
e estimar a produção de pepino por metro quadrado, que é o que ele mostra nesses dois gráficos. O da esquerda representando a produção de pepinos em casa de vegetação e no da direita a campo. E ele faz uma relação entre o índice de área foliar e a produtividade de pepinos em quilos por metro quadrado. E a gente percebe que não é um crescimento linear, propriamente dito, mas que respeita um certo comportamento. À medida que o IAF ele aumenta, a produtividade esperada também aumenta. Esse gráfico ele faz parte desse mesmo estudo e ele coloca no mesmo gráfico a produtividade e o IAF da cultura, à medida em que são avançadas as semanas após o transplante, que é esse SAT no eixo X. Então a gente percebe que existe um crescimento do índice de área foliar e a produtividade ela acompanha esse crescimento até um certo ponto, a partir da semana 9, que os dois valores eles começam a decair. No caso aqui, o pesquisador ele considerou duas épocas de estudo também. Nesses dois gráficos é apresentado somente o estudo feito no verão e que a gente percebe que os dois valores eles se equiparam, tanto produzido dentro de casa de vegetação, como produzido fora. Mas também ele tinha um resultado feito no inverno, em que a cultura realizada fora da casa de vegetação teve um crescimento bem menor. E é isso, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, espero ter ajudado de alguma forma com essas informações. E, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Fábio, pela apresentação. Nós temos aqui algumas perguntas que eu gostaria de passar a ler e pedir ao Fábio que nos auxiliasse com a resposta. E aos participantes que ainda não enviaram as perguntas, fique à vontade de usar a interface, digitar a sua pergunta e enviar. Nós temos alguns minutinhos, a gente vai tentar cobrir o maior número de perguntas possível. Então nós temos uma pergunta aqui da participante Tânia, da região de Campinas. Fábio, o septômetro precisa ser calibrado com alguma frequência? Bom, Tânia, na verdade, qualquer método indireto, ele é comparado, ele é calibrado de acordo com alguns métodos diretos. Mas no caso do septômetro, a calibração feita, ele é realizado baseado no sensor externo. Então ele necessita de uma calibração. No caso do sensor externo, ele é feito de fábrica. E o septômetro em si, ele tem essa calibração realizada em comparação com esse septômetro, com a leitura, perdão, do sensor externo, com o método de comparação. Uma outra pergunta interessante aqui, o participante pergunta como foi encontrado o IAF da Bacia do Prata? Bom, nesse estudo, eles chegaram a esse mapa de IAF utilizando dados de satélite. No caso, o sensor utilizado ele foi o AGRR e foi considerado um período grande de anos. No caso desse estudo, ele considerou dados do satélite do período de 1987 até 2007. Ok, muito obrigado. Uma próxima pergunta. Para se obter uma imagem como a... entendi. Para se obter uma imagem como a de olho de peixe, posso utilizar uma câmera fotográfica comum, panorâmica?
Isso, ele só precisaria de uma lente especial, normalmente ele é acoplado a essa lente, colocado abaixo do dossel da planta, e é feita essa imagem. Porque, na verdade, a imagem ela é esférica para se conseguir fazer a interpretação do dado. Temos ainda uma pergunta do participante Etcher. Fábio, o horário de avaliação do IAF pode interferir na leitura feita pelo equipamento? Bom, no caso, sim. Principalmente nos métodos indiretos, porque eles consideram bastante essa diferença de luminosidade e radiação. No caso das imagens de olho de peixe, a gente tem essa dificuldade de que o sol não pode aparecer na imagem, porque ela vai acabar desfocando e vai prejudicar esse contraste que a gente precisa analisar de sombreamento e de luminosidade. E no caso dos septômetros também influencia, mas no caso, se a gente conseguir fazer essa leitura tanto acima quanto abaixo do dossel simultaneamente, essa limitação ela deixa de existir. O problema que acontece é que na utilização de septômetros em florestas, a gente não consegue levantar o sensor externo até acima do dossel. Então, uma maneira de se contornar esse problema é tentar escolher, se possível, um dia completamente aberto, ensolarado, ou completamente nublado. Daí a gente faz essa leitura acima do dossel, fora do bosque, fora da floresta, e considera essa leitura como sendo acima do dossel. E como o dia ele tem essa característica de totalmente aberto ou totalmente nublado, a gente consegue determinar que não vai haver uma variância muito grande de luminosidade à medida que a gente entra no bosque para tirar as leituras abaixo do dossel. Muito bom. Devido ao horário, nós vamos limitar a essa última pergunta. Temos ainda algumas outras perguntas que não foram respondidas. O que nós vamos fazer, nós vamos respondê-las por escrito e postá-las no nosso website e enviaremos uma cópia a todos os participantes. A última pergunta... Ok. Fábio, se o dia estiver ventando muito, o movimento das folhas influenciará na medida do septômetro? Na medida do septômetro, não, se você conseguir fazer essa leitura simultânea, tanto acima quanto abaixo do dossel. Então, no caso, a gente vai ter a radiação incidente no mesmo momento em que a gente vai medir a radiação que atravessa esse dossel. No caso de muito vento, ele atrapalha basicamente na questão de alguns métodos diretos, por exemplo, a coleta de desfolha, porque as folhas elas podem acabar caindo mais longe e não dentro das armadilhas que a gente colocou, ou até mesmo no caso de métodos indiretos, como a medição por imagem de olho de peixe, porque como a gente faz esse contraste de luminosidade com sombreamento, esse vento ele vai a gente entende que talvez esse vento ele vai mudar a estrutura do dossel no momento da retirada da imagem.